No caso geral, quando a gente está trabalhando maximização, e aqui a gente vai ter uma função de n variável e p restrições de desigualdade. Então a gente está querendo maximizar uma função num conjunto restrição que é formado pela primeira restrição de desigualdade G1 menor ou igual a B1 até a GP menor ou igual a BP. E aqui a gente supõe que as P0 restrições, as primeiras P0, são ativas. Então quer dizer que as P0 vão ser aqui na igualdade. As primeiras P0. E as últimas são inativas. Então a gente tem que qualificar as restrições que são ativas. As que são inativas a gente não precisa qualificar. E para qualificar a gente utiliza a jacobiana das P0 restrições de desigualdade que são ativas. E aí ela vai ter que ter posto máximo, ou seja, P0. Em todo caso, a gente monta uma função lagrangiana que vai ser o quê? L, função de x1 até x, lambda 1 até lambda p. Então a gente vai ter aqui um lambda para cada restrição. Então, com p restrições, a gente tem p lambdas. Então aqui vai ter a nossa função f. Aqui o nosso lambda 1 que multiplica g1 menos b. O lambda 2 que multiplica g2 menos b2 até o lambda k que multiplica lambda p, né, no caso. Aqui tem mais um erro. Lambda p que multiplica gp até o bp. Menos bp. Então vão existir aqui p multiplicadores de Lagrange que satisfazem as condições. Então quais são as condições? A. Todas as derivadas parciais de L com relação às variáveis x1 até xn tem que ser igual a zero. Ok. A condição B é que cada multiplicador multiplicado aqui pelas restrições tem que ser igual a zero. Então vai servir para o lambda 1 até o lambda p. E aí a gente tem que todos os multiplicadores devem ser maiores ou iguais a zero. E além disso, as restrições elas devem ser satisfeitas. Então G1 avaliado no ponto menor ou igual a B1, e assim vai até GP e BP. Então aqui a gente vai ter a condição A sendo igual ao caso de uma restrição. E aqui as condições B, C e D vão mudar. A condição B vai ter que levar em conta cada multiplicador Lagrange, assim como a condição C. E a condição D leva em conta cada restrição de desigualdade. Então aqui vocês percebem que não importa quais restrições são ativas ou inativas. Você vai descobrir isso resolvendo a maximização. Porém, as restrições que são ativas, elas devem satisfazer a qualificação das restrições não degeneradas. Então vamos ver um caso em que a gente faz duas restrições de desigualdade. Então vamos aqui resolver a questão 8 da lista, que fala o seguinte: encontre o máximo de f, que é x vezes y, d, sujeito a. Então aqui a gente tem a nossa primeira restrição, g, que é x mais y mais e, tem que ser menor ou igual a 1. Então aqui é a nossa primeira restrição. A segunda restrição ela é x ser maior ou igual a zero. A terceira é y ser maior ou igual a zero. E a quarta é d maior ou igual a zero. Só que aqui a segunda, a terceira e a quarta restrição, elas estão de um formato diferente. Porque a gente tem que ter um formato G menor ou igual a um valor B. E aqui elas são maiores ou iguais a zero. Então a gente tem que transformar elas dessa forma aqui. Então a gente tem que inverter essa inequação. Então se a gente multiplicar tudo por menos 1, a gente está invertendo, né, a inequação. Então vamos escrever aqui
esse nosso problema. Então, é maximizar f igual a x vezes y, sujeito a x mais y mais z menor ou igual a menos x menor ou igual a zero, menos y a zero e menos z menor ou igual a zero. Então, aqui nesse formato, a gente consegue montar nossa função de Lagrange. Então, o nosso lagrangiano vai ser L, que é a função x, y, z. E aqui a gente tem que criar um multiplicador para cada restrição. Então, lambda 1 vai ser essa primeira restrição aqui, lambda 1. Aqui vai ser lambda 2, lambda 3 e lambda 4. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? A nossa função f é x vezes y menos lambda 1 e multiplica a restrição dele, que é x mais y mais z menor do menos 1, quer dizer, menos lambda 2. Agora vamos colocar essa restrição aqui, é menos x menos 0. Menos lambda 3, que multiplica menos y, 0. E menos lambda 4, que multiplica menos z menos 0. Então vamos organizar isso aqui. A gente vai ter o quê? X vezes y menos lambda fica x menos 1. E aqui a gente vai ter o quê? Esse zero aqui não vai entrar. Então fica menos os lambdas e multiplica menos as variáveis. Então aqui vai ser mais lambda x mais lambda y mais lambda 4. Então aqui a gente consegue agora fazer as condições de primeira ordem. Então a gente vai ter o quê? Eu vou chamar aqui de condição 1. L de x igual a 0. A gente vai derivar essa equação aqui em cima com relação a x igual a 0. Então vamos ficar com y vezes z menos lambda 1. E aqui vai ser o que? 1, né? A parcial com relação a x. Mas, e aqui vai aparecer só esse termo aqui, lambda 2. O resto vai zerar. Então isso aqui tem que ser igual a 0. Então deixa aí dessa forma. A segunda vai ser a parcial com relação a y. Então vamos ficar com x vezes z menos múltiplo 1 mais lambda 3 igual a 0. A terceira vai ser com relação a z. Então vamos ficar com x vezes y menos lambda, que é sempre igual, né? Termo. E vai aparecer agora o lambda 4 igual a 0. A quarta condição vai envolver aqui nosso lambda 1. Então é lambda 1 que multiplica a restrição dele, que é x mais y z menos 1, tem que ser igual a 0. Então aqui a gente pode já tirar duas soluções. A primeira é lambda 1 sendo 0 e a segunda é x mais y mais z sendo igual a 1. O quinto caso vai ser, agora, o segundo multiplicador é lambda 2 que multiplica a restrição dele. A restrição dele é menos x menos 0, né? Então, tira o 0, menos x, isso aqui tem que ser igual a 0. Então daqui a gente tira mais duas soluções. O nosso lambda 2 é 0 ou o nosso x. E aí o mesmo vai servir para z e y. Então a 6 vai ser lambda 3 multiplica menos y igual a 0. A gente tira aqui lambda 3 0 ou
E por último, a gente vai ter 4 igual a 0. E a gente tira aqui 4, 0 ou... E aí a gente vai ter as outras condições, né? Que lambda 1 ser maior que 0, lambda 2 0, lambda 3 0 e lambda 4. Fora as restrições. Então vamos lá resolver esse exercício. Pode ser um pouquinho trabalhoso, mas não é tão difícil. Então vamos começar aqui trabalhando aqui com os valores dos multiplicadores. Então vamos pegar primeiro aqui caso em que todas as restrições são inativas. Então vamos pegar lambda 1 igual a lambda 2 lambda 3. Então quer dizer que a gente está trabalhando com todos os lambdas nulos. Então vamos ver como ficam aqui essas condições. 1, 2 e 3. Aqui. Então aqui a gente vai ter que todos os multiplicadores são zero. Então a gente pode excluir tudo isso aqui. Então vamos ter o quê? Y vezes z, x vezes z e x vezes y. Então daqui a gente conclui que todas as nossas variáveis vão ser iguais a zero. X igual a y igual a z igual a zero. Então está aqui o nosso primeiro candidato. Agora vamos analisar o segundo caso. Vamos pegar aqui o nosso lambda 1 diferente de zero. Então a gente tem que o lambda 1 tem que ser positivo. E aí a gente vai ficar com as condições aqui de cima. Y vezes z menos lambda mais lambda 2 igual a zero. X vezes z menos lambda mais lambda 3. E por fim x vezes y mais 4 tem. E vamos pegar aqui o caso em que x é diferente de y é diferente de 0 e z é diferente. Então, se isso aqui é verdade, x, y é diferente de 0, quer dizer que os lambdas associados a cada restrição dessa tem que ser 0. O lambda 2 tem o lambda 3 0 e o lambda 4 tem que ser igual a 0, porque é um ou outro. Vamos voltar aqui. As condições 5, 6 e 7 quer dizer que ou o lambda é 0 ou o x ou z ou y são 0. Então a gente está analisando aqui o cenário em que x, y e z não são 0. Então os nossos lambdas 2, 3 e 4 vão ter que ser iguais a 0. A gente tira essa parte aqui. Então vamos ter que y vezes z igual a lambda x vezes z igual a lambda 1 e x vezes y igual a lambda 1. Então vamos igualar aqui esses dois primeiros. Y vezes z é igual a x vezes z, que aqui eles são diferentes de 0, né? Z. X é igual a y. Igualando o segundo ao terceiro, a gente tem que z vai ser igual a y. Então quer dizer que x é igual a z. Essa é a condição. E além disso, a gente vai ter que satisfazer x mais y z ser igual a 1. Por quê? Porque o nosso lambda 1 ele é diferente de 0. Se o lambda 1 é diferente de 0, a gente volta aqui
para a condição 4. E aí a gente vai estar nesse cenário de baixo. Aqui o lambda 1 ele é positivo. Então a restrição ela é ativa. Essa é a restrição 1. Primeira restrição. E aí se a gente substituir aqui essa condição que todos têm que ser iguais, vamos substituir tudo por x, a gente fica que 3x é igual a 1. Então no nosso primeiro ponto ótimo, x é igual a y. Segundo ponto ótimo, no caso, x igual a y igual a z, que é igual a 1/3. Ok. E aí a gente tem que o nosso lambda 1, ele é a multiplicação desses valores. Então vai ser 1/3 vezes 1/3, 1/9. Então o nosso segundo ponto crítico vai ser 1/3, terço, terço, 1/9, e aí 0 para os outros multiplicadores, né? 2, o 3 e o 4. Agora a gente tem que analisar o caso em que, por exemplo, a gente tem nosso x sendo diferente de 0, mas aí a gente teria, por exemplo, y igual a 0 e z diferente de 0. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente teria essas mesmas condições. Ok, a gente já está trabalhando só com uma dessas variáveis sendo igual a 0. Então, poderia ser o y, o z ou o x. Só que se a gente pegar qualquer um deles sendo igual a 0, a nossa função f, ela é o quê? Ela é x vezes y vezes z. Então, se qualquer um desses aqui for igual a 0, a nossa função f vai ser sempre 0. Então, a gente não precisa pegar todas essas combinações, né? Que a gente teria pelo menos mais 3 casos. Né? Além disso, os pares também poderiam ser iguais a 0. Né? Por exemplo, y igual a 0 e z igual a 0. Então, a gente exclui todos esses casos porque eles sempre vão dar aqui igual a 0. Então, vamos analisar aqui. Esse primeiro ponto, que são todos iguais a 0, é a mesma coisa desses outros pontos aqui, porque vai dar sempre um valor da nossa função f igual a 0. E aí a gente tem que comparar com esse ponto crítico aqui, que é o único que pode dar diferente de 0. Então, nosso primeiro ponto crítico vai dar f de 0, 0, que é igual a 0. E aí todos aqueles outros pontos em que a gente tem pelo menos um sendo igual a 0. E o nosso segundo ponto crítico vai ser o quê? F de terço, terço, terço. Então aqui nesse ponto crítico, a gente vai ter o valor da nossa função sendo 1 sobre 27. Então esse aqui vai ser o ponto. E no ponto de máximo, a gente tem que lambda 1 é 1 sobre 9, que é positivo. Lambda 2, ele vai ser igual a 0. A restrição 2 ela é inativa, porque o nosso x ele não é igual a 0. A restrição é menos x ser menor ou igual a 0. Então, a fronteira dela é x igual a 0. Então, ela é ativa. E assim vale para lambda 3 e lambda 4. Então, nesse ponto de máximo, a gente vai ter a primeira restrição ativa e as demais inativas. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.